futebol talvez seja a única carreira no Brasil que você é o único que vai ganhar dinheiro na família e tu vai ter que pagar colégio de todo mundo. Tu tem que dar conta de tudo. É uma carreira difícil, que não é muito longa e que quando a torneira fecha, se não tiver bem organizado, a água vai secar, né? Eu tava com um amigo meu que era médico na época e ele falou, cara, eu tenho irmão e eu não tenho que dar nada pro meu irmão. Eu falei pra ele, se tu ligasse a TV e ouvisse um familiar de um jogador falando que tá morando lá na periferia e que o irmão dele tá morando na Europa, como é que tu viria isso? Hoje você vai conhecer a história do Tinga, revelado pelo Grêmio, ídolo do Internacional, bicampeão da Libertadores e depois dos gramados, um empreendedor que transforma a vida de milhares de pessoas. Aos 15 anos, né, você treinava ali em jejum, sem dinheiro pro ônibus. Hoje, um cara que teve uma carreira fantástica no futebol. 16 de agosto de 2006, final da Libertadores. Foi o gol mais importante da minha vida. Nessa Libertadores já tava faltando 4 meses para acabar o ano e eu não tinha feito nenhum gol na Libertadores. E que depois do futebol trouxe aí uma versão empreendedora. Qual que é o grande problema para mim? O problema hoje é que as pessoas vão num curso, pagam num curso e elas saem dali pensando como é que elas vendem para outro. Não estão pensando em como é que eu executo na minha vida, na minha empresa, na minha casa. Tu imaginas que se não tivesse dado certo num primeiro momento no futebol, você teria empreendido em algum outro lado? Então não é sobre você estar motivado todo dia, você tá vibrando todo dia, isso não é uma verdade. Em 365 dias não é possível que o ser humano vai acordar todos os dias querendo fazer. A diferença é aqueles que no dia ruim vão e fazem da melhor forma. Quando o Tinga de 70 anos olhar para trás, o que tu quer que ele veja que você até hoje ainda não fez? Hoje a conversa é com um cara que treinou em jejum aos 15 anos na Restinga, jogou pela seleção brasileira, ganhou Libertadores 2 vezes, foi para o Mundial de Clubes e que está aqui conosco, né? Uma empresa do agronegócio que faz parte do projeto Tamo Junto, que ele idealizou e criou. Tinga, seja muito bem-vindo. E esqueci de alguma coisa aí na apresentação? Não. Até porque nós estamos em casa aqui, né? Então fico muito feliz de mais uma vez a gente estar junto aqui, né? Já temos andado junto aí, né? Como empresa, como amigo, como família há um bom tempo. Então falar em casa é muito mais fácil, né? Amém. Que continue assim. Realmente é muito bacana lembrar, né? E a gente realmente se sente muito à vontade, né? Então, obrigado por estar conosco em mais esse momento e eu tenho certeza que daremos aqui o nosso mais e melhor para que todos também aproveitem o episódio de hoje. Então, a primeira pergunta é essa, né? Aos 15 anos, né? Você treinava ali em jejum, sem dinheiro para o ônibus. Hoje, um cara que teve uma carreira fantástica no futebol, né? E que depois do futebol trouxe aí uma versão empreendedora num nível pouco comum de se ver, né? Então eu vou começar te perguntando se aquele moleque lá atrás já era um empreendedor sem saber. Bom, eu acredito que sim. Pela maneira que a gente era criado, principalmente no passado, né? Mais independente, né? Fui criado só pela minha mãe, então desde os 7 anos criado só pela minha mãe, então praticamente eu passava o dia inteiro sozinho. E o dia inteiro sozinho tu começa a ser criativo, né? Tem que tomar decisões, Tomar decisões, ver a casa do colega que a mãe passa com o pão e o leite, aí tu já encosta nele para tentar ir para a casa dele. Então tu começa de alguma forma a ser criativo e não deixa de empreender isso, né? Também tomar as melhores decisões também, porque à medida que tu fica sozinho, também te aparecem muitas coisas boas, mas muitas coisas ruins, né? Então acredito que alguns poucos detalhes, né, que foram importantes para que eu tomasse naquela época as melhores decisões. Uma é a base, né, a referência. Acho que por mais que eu fui criado só pela minha mãe, mas eu tinha nela uma base, uma referência, e muitas decisões que tomei, né, de se afastar de algumas coisas foi
por uma mensagem dela. Eu lembro muito bem de quando ela saía para trabalhar, ela sempre dizia para mim que não queria que eu fosse naquele lugar, era uma esquina ali que tinha uns amigos ali que faziam outras coisas que não era legal. E sempre que me convidava, e várias vezes eu queria estar ali na esquina, porque era a galera que andava melhor arrumado, eram os malandros os da famosos. época. Os famosos da época. E sempre que me convidavam, e muitas vezes eu queria estar ali, e eu não ia só porque eu pensava nela. Eu pensava, pô, ela trabalha de manhã, de tarde e de noite. E ela me pede uma coisa só. Será que eu não posso fazer uma só? E assim a gente está até hoje, tentando fugir de tudo que não vai dar orgulho para a família. Então, por mais que a gente seja criado com dificuldade, se tu tem uma referência, uma base, ela te sustenta. Então, várias decisões que eu tive que tomar na minha vida, elas sempre foram com essa referência no que ela dizia. E se eu pudesse resumir o mundo em uma frase, a frase seria tomada de decisão. Porque tudo que nos acontece é com base nas tomadas de decisões que a gente tem. Até aquilo que a gente não faz é uma decisão também, né? Quando a gente deixa de fazer, deixa de falar, deixa de se expor, também é uma decisão. Mas é bacana, já fica uma primeira mensagem, né? A importância desses primeiros anos, né? Dessa formação inicial que vem de casa, né? Independente do contexto familiar. Isso é muito forte, porque a tua tomada de decisão ali poderia não ser fácil perante as tentações, né? E aí isso me leva a te fazer uma segunda pergunta. Com essa tua base forte, tu imaginas que se não tivesse dado certo num primeiro momento no futebol, você teria empreendido em algum outro lado? Eu acredito que as chances elas diminuiriam, né? A gente sabe que as condições através de estudo, através de oportunidades, elas são bem menores, né? Bem menores, são mais lentas, apesar de que do futebol de cada 1000 sai um, né? Mas quando sai, tu tem uma ascensão um pouco mais rápida. Mas isso também não quer dizer nada, porque você pode virar jogador de futebol e não quer dizer que você vai ser uma boa pessoa ou não. Não é garantia. Não é garantia, porque conduta não é sobre dinheiro, não é sobre posições, né? Mas acredito que assim, o fato de ter essa base de mãe aí, de gratidão muito grande, de não querer errar com ela, acredito que isso tinha uma chance de a gente permanecer no caminho, tentando fazer coisas boas, né? Mas acredito que tudo foi um plano assim de Deus na minha vida, de escolher. E hoje cada passo que eu tomo, desde aquela época, eu sempre via como algo que eu fui premiado, fui presenteado, e eu tinha que fazer jus àquilo, né? Num meio onde tinha milhares de pessoas, hoje mais de 100 mil habitantes na Restinga, eu poder na época ser um premiado, eu tinha que valorizar até aqueles que não conseguiram ser premiados. Então isso sempre foi a minha cabeça. E a gente foi indo, mas nunca imaginei, sinceramente, passado depois 20 anos de carreira, e hoje já 10, indo para o 11º ano aposentado, te confesso que eu nunca imaginei fazer o que estou fazendo hoje. Agora esse teu aposentado aí não é assim, porque eu acho que tu trabalha mais agora do que antes, né? Com certeza. Mas assim, já fica uma segunda lição também para todo o público que se identifica com o Tinga pela época do futebol, né? Infelizmente a gente vê também as carreiras serem meteóricas no futebol, por mais que poucos consigam, né? Desses poucos que conseguem ter ali, vamos dizer assim, a loteria do futebol em alto nível, né? Também pós aposentadoria, muitas vezes a coisa não se sustenta e não se mantém, né? Então, também para esses que sonham em ser jogadores profissionais, né, tem que ter muito claro isso, que é uma carreira difícil, que não é muito longa e que quando a torneira fecha, se não estiver bem organizado, a água vai secar, né? Fecha de um dia para o outro. Normalmente o jogador de futebol, como ele vem de uma estrutura precária, então praticamente tu vai levar todo mundo contigo.
Então, tua empresa vai ser gigantesca do início já, né? Ela já nasce uma empresa gigantesca, então tu é o único que vai ganhar dinheiro na família e tu vai ter que pagar colégio de todo mundo. Se alguém quiser fazer faculdade, tu que vai fazer, tu vai dar casa para todo mundo, tu vai dar carro para todo mundo. Então, tem uma grande chance de, no final, estar todo mundo sem nada, né? Também porque se tu ganhar as coisas e der as coisas para as pessoas sem elas ter conhecimento, sem elas ter base, dificilmente vão conseguir sustentar as coisas, né? Então, isso também tudo eu vivi. Acredito que a maioria dos jogadores vivam isso, né? E não é por acaso que é muito difícil tu parar de jogar e conseguir ter uma vida sustentável, porque na verdade quando tu vira jogador, tu já carrega contigo no mínimo uns 30, né? E esses 30 aí é tu que vai sustentar. Então dificilmente tu vai parar de jogar e vai ter condição. Isso deve ser um desafio também, né? O conflito assim da gratidão por poder tá ajudando. Por outro lado também tem desafios, porque às vezes a cobrança vem, né? Parece que automaticamente tu tem que dar conta de tudo, né? Sem necessariamente... Tu tem 2 filhos, né? Então acho que o compromisso maior seria em relação à esposa, aos filhos, mas é um desafio a mais que os jogadores têm, né? De dar conta daqui a pouco desse contexto todo familiar, de dificuldade, né? E aí vira o salvador da pátria, né? Talvez seja a única carreira no Brasil que você carrega isso como se fosse uma obrigação. Dificilmente tu vai ver qualquer outra carreira que alguém vai te dizer que tu é obrigado a dar uma casa pro teu irmão, pra tua mãe, pro teu pai. Eu conheço vários amigos de outras profissões e que eles não têm essa pressão de ter que sustentar todo mundo. E sempre que eu falo isso eu lembro numa época, um acontecimento que eu tive na época, sustentava toda a minha família, até hoje algumas coisas assim a gente continua, né? Mas na época toda a minha família, e eu não tinha conseguido fazer alguma coisa para algum dos meus irmãos, e eu estava com um amigo meu que era médico na época, e eu falei para ele que estava preocupado, e ele falou, mas por quê? Eu falei, não, que eu não consegui dar isso para meus irmãos. E ele falou, cara, eu tenho irmão, eu sou médico, e eu não tenho que dar nada para meus irmãos. E na época eu falei para ele, se tu ligasse a TV e ouvisse um familiar de um jogador falando que tá morando lá na periferia e que o irmão dele tá morando na Europa, como é que tu viria isso? A gente sempre acharia que aquele cara tá sendo egoísta. Mas tem um monte de empresários que estão super bem e que seus parentes estão morando, seja no interior, dentro da periferia, e eles não têm essa cobrança. Então o futebol ele carrega esse peso de que o que melhorou, todos os outros têm que melhorar junto. E isso acaba ficando caro e no final acaba todo mundo sem. Lógico, eu por reconhecimento e gratidão, eu prometi para minha mãe lá em 97 que ela não ia trabalhar mais, e até hoje eu sustento ela, até hoje ela não trabalha. Inclusive hoje ela mora melhor do que eu, moro em Balneário Camboriú, na melhor cidade do Brasil, né? Tem quando pega a praia todo final de semana. Então eu tenho orgulho de ter feito isso, né? Mas a natureza da vida ela é o contrário. Eu tenho que sustentar os meus filhos, né? Mas o futebol me deu esse presente. Eu briguei, luto a vida inteira e trabalho muito hoje para que eu consiga manter a minha palavra, né? E a gente está, graças a Deus, mantendo. Bacana. E é isso, né? A gente que gosta do desafio constante, né? Não vai entrar em zona de conforto ou de aposentadoria propriamente dita, né? Porque a vida é curta demais para a gente não dar o nosso melhor no dia a dia, né? Mas, Tinga, vamos falar um pouco aí do teu pós-futebol, né? E aí eu vou falar do Tamo Junto, mas vou trazer um dado aqui, um ponto específico, né? Maio de 2024, nós estamos aí agora completando 2 anos dessa grande tragédia que foi a super enchente aqui no Rio Grande do Sul, né? Tivemos várias regiões extremamente afetadas, e aí lá no Tamo Junto, né, naquela crise explodiu ali, muita gente foi atendida, né, com uma ação do Tamo Junto ali, mais ou menos num gabinete de crise ali, né, num fundo para socorrer o Rio Grande do Sul embaixo d'água, né? Como foi para você participar
de todo esse desafio e ao mesmo tempo conseguir ajudar tanta gente? Foi diferente porque na mesma enchente que as pessoas estavam precisando, eu também estava com o pé na água praticamente, né? Com medo de entrasse água em casa, né? Quase entrou. Né? A gente que mora na beira do Guaíba também estava tenso, né? Mas graças a Deus a gente ficou bem e por ser uma das referências, entre tantas referências aqui no Rio Grande do Sul, né, em movimentos que tende a ter um olhar social, começou a aparecer muito pedido para muitas coisas. E ali vi, através de um fundo, uma oportunidade de poder ajudar de duas formas. Primeiro, empresários, pequenos, microempresários, que não tinham como pegar empréstimo, porque os bancos queriam garantia, queriam o dinheiro, mas o cara perdeu a casa, perdeu o dinheiro, perdeu a empresa. Outros detalhes que tinha era que tinha que estar dentro da mancha, né? Uhum. Mas às vezes tu não tá dentro da água, mas o teu cliente que comprava de ti estava dentro da água, então tu também perdeu o cliente. Então era meio confuso isso. E aí um fundo de estímulo, né, organizado por São Paulo, me procurou, a gente quer ajudar as pessoas e precisamos de alguém que seja confiável. E aí nós tínhamos acabado de lançar a plataforma Tamo Junto, que era para auxiliar as pessoas com emprego. Então a gente empregou muitas pessoas ali que ficaram desempregadas. Então a gente viu que, primeiro, que nós tínhamos, né, algo que eu vejo hoje como um dos valores mais importantes hoje no Brasil, que é a confiança, né? Um fundo te procurar e pedir para você ser o canal de contato para ajudar as pessoas. Isso para nós nos mostrou um caminho que a gente talvez nem sabia que tinha, né? O grau de confiança a esse ponto. E ali nasceu o Tamo Junto, saiu do emprego pro empréstimo, ali ajudou muitas pessoas, mas muitas pessoas mesmo, né, de uma maneira justa. E ali entendemos que fora isso tinha algo muito maior, né? E aí o Tamo Junto tomou uma proporção gigantesca, né? Virou uma plataforma, um aplicativo, que a base dele é a confiança. Então todas as empresas que a gente confia, todas as causas que a gente confia, a gente procura botar dentro do Tamo Junto. Porque acredito que com o avançar da tecnologia, quanto mais tecnologia avança, mais as pessoas ficam desconfiadas. Confusas, né? Muita informação. Muita solução mágica para todo lado. Então a gente acredita que o futuro próximo, né, as pessoas vão começar a buscar com quem conversar, com quem confiar, com quem consumir, né? Se a gente for olhar os dados, já avançou, cresceu de novo a assinatura em documentos físicos, né? Porque as pessoas estão começando a ficar desconfiadas de links, de assinaturas, de tu passar um bem teu por um link. Então, muitas coisas que a gente achou que passaria, elas vão voltar, né? O aperto de mão, o estar presente. Então, Tamo Junto é isso, né? Já diz o nome, é estar junto, é estar próximo. E hoje a gente pode, né, dizer com muito orgulho, né, que a Suboro hoje é parte do Tamo Junto, né? O Tamo Junto Agro é todo encabeçado por vocês, assim, por acreditar, né, que a gente tem muita coisa para fazer ali, né, através do Tamo Junto Agro. Então a gente está muito feliz de poder, na enchente, ajudar as pessoas e depois continuar vendo que tem algo de visão aí que pode fortalecer a comunidade num todo, já que a gente está ficando cada vez mais desconfiado de tudo que a gente pega na mão. E isso eu acho que é uma visão, aos meus olhos também, muito forte e inegociável, que é em relação às pessoas, né? Porque a gente vai, entre outros exemplos que você citou, né, num caminho de inteligência artificial, de robotização. Então tem muita tecnologia que a gente sabe que veio para ficar e vai revolucionar, mas não podemos nunca minimizar a importância das pessoas, dos relacionamentos, né, do com quem, que é o que você fala, né? Então é muito bacana também para nós, né, da Suboro, termos essa conexão, né?
E aí eu acho que é bacana também para o público entender um pouco, né? Por que Tamo Junto, Baitinga e Suboro tem essa conexão, né? Isso começou antes, né? A gente já tinha ali uma relação, a gente já tinha, e eu fico à vontade em falar sobre isso, porque dos dois lados, né, sempre houve preocupação em pessoas, né, em procurar contribuir, e mesmo que às vezes a contribuição não seja aquela perfeita, né, mas a gente sempre teve esse olhar de procurar ajudar, de procurar estender a mão, né? Então, eu acho que foi assim, né? Tu concorda comigo assim que essa união do Tamo Junto Baitinga com a Suboro, ela tem esse aspecto, eu acho que se a gente pudesse resumir assim, é o com quem, né? Com quem a gente quer fazer, né? O que cabe assim dentro desse tema aí que tu tá falando é a naturalidade sobre a verdade, né? A nossa relação, ela é uma relação verdadeira que nasceu com naturalidade antes mesmo de existir o Tamo Junto, antes mesmo de existir Enchente, né? Você já fazia parte de todos os movimentos que a gente fazia já na Restinga, o movimento do Dia das Crianças, o movimento do Natal, todos os eventos que a gente sempre fez, vocês sempre participaram. Então, eu gosto muito dessas coisas que elas nascem com naturalidade, né? Verdade, ela não precisa de chip. Eu não preciso carregar um pendrive, um chip para falar a verdade. A gente vai só lembrar e daqui a pouquinho tu vai lembrar que, pô, aconteceu isso aquela vez, você só precisa puxar um pouquinho, você vai lembrar. Então, é muito bacana porque a maioria das empresas que estão hoje dentro do Tamo Junto, elas, de alguma forma, ela tem essa raiz de já ter uma proximidade com a gente, já ter participado em algum momento de alguma ação social ou de alguma relação familiar, né? Do meu lado, eu já tinha feito, acho que no mínimo umas 3, 4 palestras, né, para o grupo. Então, tudo que eu penso como empresário, como empreendedor, como homem, como ser humano, com certeza, para você estar conectado comigo já é alinhado. Então, as melhores conexões são essas que são verdadeiras, né? E naturais, né? Não precisamos plantar nada que não seja original. Então, eu fico muito feliz assim de poder estar falando aqui de que estamos em casa, porque realmente estamos em casa. Estamos em casa. Então, não temos que treinar nada. Se nós sair aqui, desligar tudo, tiver que gravar tudo de novo, e nós vamos falar de outras coisas, mas as coisas vão ser verdadeiras e vão cair nos mesmos assuntos de alguma forma. E não quer dizer que a gente seja perfeito, né? E nem que a gente acerte sempre, mas é como você falou, né? Se a gente estiver lidando com a verdade, aí tudo já fica muito mais fácil. Exato, né? Entendeu? Então eu sempre procurei linkar, né, o futebol e a vida, né? As pessoas às vezes tentavam me enxergar como jogador e pessoa. Eu nunca consegui separar isso. Joga como vive e vive como joga. Se tu é uma pessoa egoísta no campo, na empresa, tu vai ser egoísta na tua casa, tu vai ser egoísta na esquina. Né? E eu acho que por esse teu jeito de ser assim, né? Eu acho que muito disso explica o fato de você ter jogado no Grêmio, ter jogado no Inter, né? Numa cidade que para muitos é a maior rivalidade do futebol, né? Para nós gaúchos a gente fala de boca cheia que é a maior rivalidade do futebol mundial, né? E tu transitas com braços abertos, né? Tanto do lado do Grêmio, que a gente sabe que é inferior, né? Mas brincadeiras à parte, né? Dos dois lados tu tem não só um trânsito livre, como tu é bem-vindo, né? Então eu acho que isso também é um mérito teu, coisa raríssima, né? Além de ter jogado dos dois lados, teve sucesso dos dois lados, né? Vive aqui em Porto Alegre, onde as coisas ficam à flor da pele, e tu tem essa verdade que te deixa assim sempre de portas abertas, né? Porque eu sempre carreguei comigo que primeiro gratidão não prescreve, né? Então, por mais que sempre fui colorado desde a infância, minha carreira começou pelo Grêmio, né? Minha primeira oportunidade de vida no futebol foi no Grêmio.
E isso não tem como esquecer jamais. Gratidão jamais vai prescrever. Nunca vou conseguir esquecer isso e nem gostaria, até porque sou muito grato à oportunidade que o Grêmio me deu. E ao mesmo tempo, eu também digo com toda clareza que sou colorado, sempre fui, e hoje faço as coisas sempre pensando em relação ao futebol, pensando sempre em melhoria do Inter. Né? Eu quero que o Inter esteja melhor, quero que o Inter ganhe no final de semana, nas brincadeiras ali com os amigos, eu quero que o Inter ganhe. Né? Então acho que essa transparência de poder viver e falar isso, fora viver, viver isso dia a dia na rua, brincar e tal. Então acho que é isso. Eu lembro que logo que eu parei, no início ali, em 2014, 15, que eu comecei com os eventos, palestras e tal, vinham algumas pessoas ali preocupado muito com a comunicação, de querer ter todo mundo, né? Pá, quem sabe às vezes tu não precisa falar que tu é colorado, todo mundo sabe, mas por que não falaria, entendeu? Não, porque o público... E hoje eu vejo que, mesmo o gremista sabendo que eu sou colorado, mesmo o colorado sabendo que eu sou grato pelo Grêmio, não mudou nada, exato, entendeu? E pode dar daqui a pouco pro lado gremista algum tipo de ciúme, mas por outro lado a admiração também aumenta no sentido da tua autenticidade, né? O tipo da coisa que precisa ser respeitada, né? Mas tu realmente conduz isso muito bem. Bom, deixa eu te fazer agora vamos entrar em campo agora, mas vamos entrar no campo que não é o das 4 linhas, né? Então eu queria que, antes de falar um pouco também sobre a Sulboro, né? Eu queria que tu contasse um pouco do teu início, né? Porque você, no início, pós-aposentadoria, já teve ali coisas importantes ligadas ao agro, né? Então, como é que foi essa experiência? Na verdade, a minha primeira palestra foi no agro, né? E eu lembro que a gente se encontrou uma vez, acho que foi lá em Rondonópolis, lembra? No avião, né? No hotel e depois... Depois, isso mesmo. Então, eu brinco que eu comecei a fazer palestra, me atirar na piscina, sem saber nadar, e quando eu cheguei na borda, vi que estava respirando, agora a gente continua, né? Então, eu fui contratado, assim, era uma aposta assim da empresa, e aí fiz, né? Isso foi em 2016, e a partir dali o pessoal, né, gostou, e eu fiquei praticamente o Brasil inteiro fazendo palestra no meio direto agro, e eu confesso que eu tinha um conhecimento mínimo do agro, né? Mínimo, né? E aí quando eu comecei a entender, né, o tamanho, né, entender que era um dos poucos trabalhos que estava na casa de todo mundo, que todo mundo depende, né? E era muito diferente do que é hoje. Eu lembro que na época não tinha essa visão tão clara. As pessoas achavam que o agro era um colono que ficava lá no meio do mato lá, e não tinha influência nenhuma, né? Sendo que, se a gente for olhar tudo que a gente come, bebe, né? Veste, né? Tu vai o agro está em tudo que é lugar. Tu vai numa farmácia, tem. Tu vai no mercado, tem. Tu vai numa área texto, tem. Então, eu comecei a entender isso praticando. E aí que eu comecei a me encantar muito mais, né? Pela história, pelo grau de importância. Eu lembro que na época eu até falei uma frase que foi o que encantou a empresa na época. E aí começaram a me levar para tudo que é lado, porque eu fazia ali uma comparação com o futebol e com o carnaval na época, né? Eu lembro que eu fui para uma entrevista pós-palestra, e aí me perguntaram o que eu achava do agro. Depois de conhecer um pouco mais, eu falei que o agro deveria ser um patrimônio, né, nacional, mundial, teria que ser uma coisa com respeito muito maior do que era na época. E aí fiz uma citação que o futebol, que é um patrimônio nacional, no qual eu sou apaixonado, e minha vida foi transformada através do futebol, mas se o futebol parar, ninguém morre, né? Depois eu dei um exemplo do carnaval, que a gente brasileiro gosta, né? Um patrimônio nosso, que todo mundo gosta, mas se o carnaval parar também ninguém morre. Mas se o agro parar, a gente morre. E era na época, isso chamou muita atenção do pessoal, porque era diferente. O agro, ele, na minha visão, ele tomou uma proporção de respeito, de as pessoas entenderem a magnitude do que era a partir de 2018.
Então... Mas eu acho essa tua fala super oportuna e necessária, né, Tinga? Porque, primeiro, é uma história muito forte, né? A gente tem o futebol, o carnaval como paixões nacionais, né? E tu traz de uma forma muito didática, né? Para futebol, para carnaval, a vida segue. Para o agro. Então eu acho que eu só acho que a gente está nesse caminho assim de reconhecimento, mas eu acho que ainda o agro ainda é malhado, o agro ainda é criticado, o agro ainda é, às vezes até pelo próprio governo, né? Sim. Pouco incentivado, né? E a gente sabe que não tem nada de fácil nesse negócio, tem risco, o agro é uma indústria a céu aberto, se chover pouco é ruim, se chover muito é ruim, né? Então, mas eu acho que a tua fala ela é fantástica, porque vai com certeza, mais uma vez, colocar a reflexão, né, de que o agro não é vilão, né? Tem muita gente também que diz que o Brasil cresce desmatando a Amazônia, não tem nada a ver com isso, né? A gente tem, assim, solo, clima, tecnologia, temos área, sim, agricultável, que não precisa de desmatamento. Aí daqui a pouco quem está desmatando lá para vender madeira tá contaminando o agro que não faz essa prática, né? Até porque lá na Amazônia ninguém planta, né? Mas é realmente muito boa essa tua visão, né, de importância, e eu acho que é uma missão que nós temos, assim, de desmistificar essa figura predatória, né? E o Brasil tem uma missão muito importante de médio e longo prazo, porque o mundo vai alimentar crescer. O mundo, exatamente, né? Eu acho que isso deveria ser algo de muito orgulho, de tu saber que tu tá num país que, se organizar bem, você vai alimentar o mundo. Né? Tu imagina tu vendo isso como empresa Brasil, se a gente falar assim, cara, eu tenho um negócio, eu tenho uma estrutura, eu tenho a condição climática, eu tenho as 4 estações, eu tenho o campo para sustentar o mundo depender do trabalho nosso. Cara, isso aí com certeza melhoraria a vida de todo mundo que está aqui. A autoestima, né? O bater no peito, tu, né? Imagina, tu poder, cara, eu sirvo o mundo. Se a gente for olhar hoje o que os chineses fazem em outra área, na área de produção, é mais ou menos isso. Hoje eles têm orgulho de servir o mundo em tudo que é em grande escala, de produção, de maquinário e de produção em massa, né? Então nós seria isso no que é mais importante, que é no alimento. Então acho que esse tipo de visão que acho que nos cabe, e agora eu estou também muito parecido com o movimento que eu tive no agro lá em 2016 até 2018, que eu fiquei contratado por uma empresa, viajando o Brasil inteiro. Eu estou fazendo um trabalho agora, né, com a Corsã, e eu vejo da mesma forma. Porque se for pensar, a gente precisa de água, até para o agro, para tudo, né? Então eu penso que também o trabalho de quem melhora a água é um trabalho que resolve a vida de todo mundo. É super importante. Super importante para tudo, saúde e tal. Então às vezes as pessoas estão numa posição que nem sabe o quanto é importante a sua posição, o quanto ela impacta na vida de todos. E eu vejo o trabalho de quem cuida da água e do alimento muito parecido. Ele está inserido na vida de todo mundo. Então, eu até brinco, né? Às vezes, quando eu vou fazer o treinamento lá para a galera, que foi mudando o jeito de fazer as coisas lá, então, né, privatizou, enfim, então tem outro tipo de conversa agora. E eu sempre tento falar para a galera também, né, de que às vezes a gente reclama da nossa água, né? E aí a empresa vai ali, fecha a rua ali para manutenção, aí a gente reclama, né? Então é muito parecido também com o trabalho do DMLU, do pessoal que faz a limpeza também, que a gente reclama quando eles trancam a rua, mas se ficar... Se o lixo acumular não tem valor a tua casa, não tem valor a tua empresa, se a empresa não for limpar ali. Então tem muitas coisas que a gente precisa olhar o quanto são importantes esses trabalhos, para que a gente possa até, em algum momento, relevar um tempo que tu perca para que eles possam trabalhar, para valorizar talvez essas classes de trabalho de uma maneira até como rentabilidade,
como respeito das profissões. Então, tem profissões que elas são muito importantes que a gente não consegue ter esse olhar. É verdade, verdade. Deixa eu te falar de uma data aqui. 16 de agosto de 2006. Lembra alguma coisa, não? Vai fazer 20 anos. Então, lá, Beira-Rio, final da Libertadores. Tu vai lá para a área com 1,70 m e no rebote lá o Fernandão ajeita e tu faz o gol de cabeça. Queria que tu falasse um pouco assim sobre o que tu lembra aí desse momento e também assim, né, pô, o cara tava lá dentro da área, né, querendo fazer gol, que, vamos dizer assim, naquele momento na tua carreira não era a tua posição de atacante para estar lá fazendo um gol daquele. Me conta um pouco o que te lembra isso. Esse é o gol mais importante da minha vida, né? Primeira vez que o meu time de infância, que tem o nome de Internacional, mas até aquele momento, em 97 anos de história, não tinha um título internacional. E de repente eu estava ali dando essa possibilidade, né? De pela primeira vez ser campeão internacional. E graças a Deus acabou bem, a gente foi campeão. Mas como tudo que eu vivi no futebol, hoje eu tento de alguma forma conectar com a vida de todos, independente do trabalho, né, que não seja futebol. Esse gol ele tem um caráter de persistência, de constância, né? Esse ano eu não tinha feito nenhum gol na Libertadores e um ano antes, na temporada antes, eu tinha sido o terceiro artilheiro do time, por mais que não era a minha posição, mas eu sempre fazia muito gol um ano antes. E nessa Libertadores já estava em agosto, né? Já estava faltando 4 meses para acabar o ano e eu não tinha feito nenhum gol na Libertadores. E eu costumo dizer que tu imagina se naquele dia, naquela noite, 16 de agosto, eu pensasse que eu já tinha ido para a área em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e não tinha sobrado nem um golzinho. Tu imagina se eu olho de fora da área e penso assim, cara, não vou lá, eu já fui 8 meses e não sobrou nada, mas eu fui, né? Então eu sempre classifico esse gol como um gol de persistência, o gol de constância. E se a gente for olhar para o mundo, a gente vive isso. Vive isso na venda, vive isso no trabalho. Às vezes tu vai lá, visita o cliente em janeiro, não deu certo, né? Visita em fevereiro, não deu certo, né? E talvez... Tem que continuar entrando na área. Tem que continuar pisando na área, porque se eu fizesse gol em fevereiro, quando começou, talvez o gol nem teria o mesmo valor que teve um gol de final, né? Fevereiro era a fase de grupos, que podia fazer gol, mas não era um gol tão importante. Então esse gol, para mim, ele representa aquilo que a gente tem que fazer na nossa vida. Ser constante, né? Ser persistente. A gente não perde as oportunidades na vida muitas vezes por não chegar. Às vezes até chegamos onde a gente queria estar. Mas depois que a gente chega, a gente deixa de fazer da melhor forma, deixa de pisar na área. Eu sempre fui apaixonado pelo futebol, mas em várias vezes, em vários momentos, 8 da manhã no inverno, eu acordava e não queria ir treinar. Agradável não era. Não, né? era. A diferença é que eu sempre fui. Eu nunca deixei de ir. Eu sempre fui e fiz o meu melhor. Então não é sobre você estar motivado todo dia, você estar vibrando todo dia. Isso não é uma verdade. Em 365 dias, não é possível que o ser humano vai acordar todos os dias querendo fazer. A diferença é aqueles que no dia ruim vão e fazem da melhor forma. Então não é sobre acordar motivado todos os dias. Vai ter o dia ruim e vai ter vários dias ruins. Mas nesse dia ruim, faz o teu melhor. As pessoas não precisam saber que é o dia ruim, porque o dia ruim teu pode ser o dia ótimo do outro. O ótimo, a melhor oportunidade para o outro, e tu não pode atrapalhar o trabalho do outro. Então, esse 16 de agosto, ele manda várias mensagens aí para mim e para as pessoas que acompanharam essa história. E essa mensagem, ela é muito forte, porque ela vale para tudo, né? Em relação à resiliência, em relação à constância, em relação a não desistir. Vale para a área comercial, vale para qualquer situação, né? E aí eu acho que também
preocupa as novas gerações, né? Que parece que estão cada vez mais acomodadas, cada vez mais embaixo do edredom sem querer sair, né? Então eu acho que nós somos pais, né? Eu já avô e tu também tá também. Caminho, né? Mas a gente fica assim também com essa... Eu me preocupo assim com isso, porque a pessoa tem uma tendência natural ao acomodar-se, né? E parece que isso tem acontecido com uma frequência cada vez maior. Então, eu acho que esse teu exemplo, ele também que sirva, né? É um contexto do futebol, mas ele tem muito a ver com a vida. Então, é um desejo que eu expresso aqui, que as pessoas entendam que do céu, muito fácil, cai só a chuva e nem sempre, né? Exato. Tinga, outra coisa, tu fala sempre, né, da restinga, né, de fome, de família. A Suboro também tem como causa, né, ajudar a diminuir a fome do mundo, né, e a produtividade no campo. Tem um dado que sempre me choca, né, que 800 milhões de pessoas pelo mundo todo dia vai dormir com algum nível de fome, né? Então tem quase 1 bilhão de pessoas que não se alimenta como deveria, né? Então eu queria te perguntar assim, onde a fome do Tinga encontra a fome da Suboro, né? Para cada um fazer a sua parte e tentar minimizar isso. Primeiro, pelo menos no Brasil, não deveria, né? Pela quantidade de alimentos que ficam só na estrada, né? Só o que cai na estrada já resolveria, pelo menos a nossa fome aqui já resolveria, né? Se tivesse um cuidado, estrada melhores, os jeitos de essas coisas sair de uma forma até mais organizada, né? Via trem, via navio, enfim, para que não cair, se a gente for olhar o que tem de comida que fica, né, de grão na estrada, já alimentaria uma massa gigantesca, né? Acho que a gente conseguiria, pelo menos sul-americana, que a gente conseguiria resolver uma boa parte dessa fome, né? E eu acredito que é onde a nossa fome, a minha fome, casa com a fome da Suboro, é na fome de vencer, na fome de ver um mundo melhor, na fome de ver as pessoas crescerem. Não tem mundo melhor sem pessoas melhores, né? A gente sempre fala assim, eu quero que o mundo melhore. Não existe mundo sem pessoas melhores. O mundo, o que é um mundo físico se não for nada. As pessoas? É nada, entendeu? Então, eu acho que a nossa fome, ela combina porque a gente tem isso como regra de vida. A gente quer que as pessoas que se aproximem da gente, né, que chegue de ir a pé, sair de bicicleta, o que chegou de bicicleta tem que sair de moto, o que chegou de moto tem que sair de carro. Então é assim que a gente funciona, por isso que a nossa fome combina. A gente tem prazer em melhorar a vida das pessoas, seja na cabeça, no ambiente. Eu sempre digo, eu não admito que as pessoas fiquem perto de mim 1 hora e elas não mudem um pouquinho. Se eu não entregar nada para ela, né, eu tô perdendo o meu tempo. Primeiro, tô perdendo o meu tempo. Então, assim, seja brincando, se for para um dia estar brincando comigo, tem que ser legal essa brincadeira. A pessoa tem que chegar em casa e falar, eu fui jogar uma bola, fui me divertir, fui jogar um beach tênis, fui correr, foi engraçado. Tem que ser melhor. Não pode ser fui naquele lugar, mas não foi tão legal assim. Tem que ser, até para divertir, tem que ser legal. E quando a gente está com as pessoas, a gente tem que melhorar a vida das pessoas de alguma forma. A pessoa tem que chegar conhecendo tu de uma forma e sair dali, cara, eu conheci o fulano, eu escutei isso hoje. Então isso, quando tu pensa assim, naturalmente tu está melhorando o mundo. Então acho que o que combina, o que nós combinamos é exatamente isso. A gente tem isso como raiz. Pô, tua equipe é assim, as pessoas que estão próximas de vocês são assim. Todas as reuniões que a gente faz, a gente sempre vê todo mundo com a cara boa, todo mundo com criatividade, todo mundo fazendo o seu melhor.
E isso só acontece porque o ambiente faz isso, né? O ambiente faz isso. As pessoas que estão... Às vezes tem uma pessoa que às vezes chega no nosso lado e talvez nem era assim, mas ela começa automaticamente... Se contaminar positivamente. Isso acontecia desde da nossa infância, na época de Natal, quando chegava no Natal, o vizinho pintava um muro, aí tu já olhava para tua mãe, para teu pai, e falava, nós não vamos pintar o nosso, já se gruda para pintar. Então, eu acho que isso que nós temos em comum, positivamente, é algo que está faltando muito no Brasil. No Brasil, a gente está olhando para o vidro quebrado e está quebrando o nosso vidro também. Muito bom. E deixa eu te perguntar sobre um projeto que você tem de um ônibus que foi transformado, né? Eu acho que esse é o ônibus que tem a função mais nobre dentre todos os ônibus que eu já vi. Porque esse ônibus ele serve alimento e ele serve livros. Como é que é essa história? Esse é o Fome de Aprender. Esse é o meu projeto assim, que eu sou mais apaixonado por ele, porque ele nasceu também de tudo que a gente faz de original, né? Eu fui fazer uma palestra na época dentro da Marco Polo, e aí, curioso, como eu sempre fui, né? Minha escola é a curiosidade, e aí eu perguntei se eu podia ver como é que fazia um ônibus, né? E aí o diretor, na época, o Valnei, me levou para conhecer, vi chegando aquele monte de barra de ferro e passando o processo, virou um ônibus. E aí no meio da conversa eu deixei escapar para ele que eu tinha vontade de ter um ônibus, mas que ele fosse uma cozinha e uma biblioteca que eu queria servir. Eu sempre tive o sonho de servir as pessoas que moram na rua. E aí ele me provocou, ele falou, cara, compra o ônibus que eu faço para ti. Só que foi uma conversa assim de almoço, né? Ele não sabendo como é que eu funciono, né? Não demorou nada. Antes de pensar, eu já estou fazendo, e nessas a gente... Tu não é muito de reunião de planejamento, né? Nem tu sei é reunião de fazejamento. Nem sei como é que é isso. Depois, várias vezes eu falo, cara, por que eu fiz isso? Agora eu tenho que terminar. Mas eu prefiro assim. E aí, cara, 3 dias depois, chegou lá um ônibus lá, o cara me liga, pô, Tinga, o cara que foi levar o ônibus falou, pô, Tinga, o pessoal não tá deixando de entrar aqui e tal. Eu falei, não, cara, eu combinei com o cara para resumir a confusão. O cara, pá, Tinga, achei que tu ia pesquisar alguma coisa. Eu falei, não, cara, tá aí o ônibus, tá aí. E aí fizemos e demos uma hora a casa, né? Era um presente que eu queria me dar no Natal. Eu queria inaugurar ele no dia 24, né? Servir no dia 24, porque a gente passou ali... já temos há 7 anos, a gente passou uns 4 Natal ali. Eu levava a minha família, a gente servia ali 200 moradores de rua, passava o Natal ali. E eu queria fazer isso a primeira vez. E ele atrasou, né? Foi ali no ano da pandemia. Ele atrasou do Natal, me entregaram só em janeiro. Quando a gente começou a servir, fevereiro, pandemia. Fecha o mundo, só se falava em comida. E nós com o ônibus pronto, rodando Porto Alegre inteiro. As pessoas acharam que eu tinha feito um ônibus por causa da pandemia, né? Não tinha como, ficou 6 meses, né? Sim. Não teria essa visão, assim, né? De mundo. Então, acabou sendo um ônibus muito famoso. Ele saiu nos principais jornais do mundo, né? Muito porque nós estava pronto, onde ninguém sabia o que fazer, fechou as escolas, as coisas. A gente ficava rodando, indo para a rua, assumindo os riscos que tinha que assumir, mas a gente estava servindo as pessoas. E hoje estamos até hoje com ônibus, ele já passou por várias manutenções, enfim, porque um ônibus não é feito para isso, né? Sim. Mas servimos milhares de pessoas, vocês já participaram várias vezes das coisas que a gente faz. E muitos me falam, por que tu não faz um monte de ônibus desses, né? É porque é difícil tocar, é difícil ter uma operação de uma maneira... E são, assim, qual é que é a média, assim, de refeições, quantos almoços por dia? Hoje a gente está em 200 por dia, né? 200 almoços por dia. Na pandemia chegamos a 600. E chega lá, quem não tiver condição, chega lá e vai ser servido. Chegou, entra na fila ali, a gente tem um portão lá, hoje ele está dentro da escola de samba, então a gente consegue dar uma filtrada, um pouco mais que eu digo de filtro, quando eu digo filtro é de... Conseguimos até aqui. 200, depois a gente fecha, porque na pandemia chegamos a 600, porque aí na pandemia a gente estava servindo também escolas, pessoas que só comiam na escola, quando fechou as aulas, elas iam para lá. E hoje assim a gente divide, metade é morador de rua e metade são
trabalhadores que às vezes não têm comida bacana e preferem comer ali. Então a gente não separa, a gente não determina, né? Teve uma época que o meu pessoal, tá vindo gente que não é morador de rua, e eu reuni o pessoal e falei, cara, se o cara vem pra cá, né, fica na fila e não tem problema em comer com um morador de rua, é sinal que esse cara precisa comer. Não estaria aqui se... Né, passando por isso. E a qualidade é muito boa, né? Então também não é de qualquer jeito que são feitas as coisas. Exatamente, é muito bem. É carne todo dia. As pessoas comem, a maioria come melhor ali que em casa, né? Então a gente só fica um pouco assim mais apreensivo, porque com o passar do tempo, né? As empresas estão cada vez com maior dificuldade, a gente também vai diminuindo o jeito de fazer as coisas, mas a gente está conseguindo ainda servir 200 almoços todos os dias. E a ideia dos livros junto com isso? A ideia do livro foi muito em cima da minha escola, né? Eu até os 37 anos eu não estudei, eu tinha a 5ª série, mas eu tive 2 coisas que eu acho que isso me levou a poder fazer uma boa parte das coisas que faço hoje, né? Do que eu faço hoje como empreendedor. Durante os anos todos que eu joguei bola, eu não estudei, mas eu sempre gostei de ler, então eu lia muito, sempre gostei de ler muito livro, então na minha cabeça a minha educação, né, a minha educação poderia servir para outros. Isso foi uma das vantagens, e a outra é que eu nunca tive assessor de imprensa. Eu nunca tive assessor. Então eu fui um dos poucos jogadores na minha geração que, quando alguém queria falar comigo, fosse uma marca, uma empresa ou uma entrevista, as pessoas falavam comigo. Com o passar do tempo, quando eu parei em 2014, 15, logo, 2 anos depois, começa a se falar em network, que eu não sabia nem o que era a palavra. E eu, por não ter assessor, eu conheci muitas pessoas. Conheci direto as pessoas. Então, quando ligavam para mim. Então, quando eu precisei mergulhar em outras coisas, eu não era um corpo estranho, que agora que eu não estou mais jogando futebol, que eu quero me relacionar com as pessoas. Não, as pessoas já falavam comigo na época que eu vivi o auge do futebol. Então essas 2 coisas me proporcionou a conhecer novas coisas, conhecer novos negócios, porque as portas estavam abertas para mim, porque eu tinha dentro do meu celular realmente a relação com as pessoas. E tu vê como, mais uma vez, estamos falando de pessoas, né? Pessoas, né? Hoje eu sei que se vende isso, né? Network como treinamento, apesar de que eu particularmente não acredito em treinamento, né? Ou tu gosta de pessoas ou tu não gosta, né? Se for treinar para conhecer pessoas, se tiver que fazer pode força errar, né? para acessar alguém, alguma coisa está errada. Tá errado, né? Ou tu escolher o fulano eu vou tratar bem porque eu sei quem é, e o outro, muitas vezes a gente vai... Não dura. Não vai durar, né? Não. Às vezes tu vai destratar alguém e depois tu vai precisar desse alguém, porque na verdade o precisar não está no tamanho do que é ou que não for, né? Então, isso foi uma das coisas que me deu essas vantagens. Então o livro, ele está ali dentro, né? Fome de Aprender, onde a gente mistura fome, e o aprender ele representa no livro, porque eu sempre gostei muito de ler, e leio muito até hoje, e muitas coisas das loucuras que eu tiro da minha cabeça, que algumas deram certo, várias deram errada, mas empreender é isso, tenta, e daqui a pouquinho escapa uma, né? Pra tua daqui a pouquinho escapa uma boa, né? Tenta um monte de merda, daqui a pouquinho sai uma coisa boa. Muitas das leituras. Bacana, muito bom. Uma outra questão que eu queria aproveitar, né? Você esteve conosco na inauguração da nova fábrica da Sulboro em dezembro, né? A gente tem ali já agora uma capacidade que vai triplicar, né? E aí também o Tamo Junto segue com um crescimento super consolidado e rápido, né? Então eu queria que tu falasse um pouco assim, como é que tu imagina essa parceria daqui a 10 anos, né? Sulboro e Tamo Junto. Ontem ainda fiz uma reunião com o pessoal para ver como é que a gente estava, e hoje a gente está com mais de 300 mil pessoas cadastradas, né? Uau. Cadastro de pessoas. Sempre digo que cadastro é diferente de seguir, né? Seguir, o pessoal entra lá e coloca os seus dados, né? E muitas vezes você está botando teus dados, confiando, sem saber o que a gente vai fazer com os dados, né? Um sinal que as pessoas sabem que a gente não vai fazer nada que não seja bacana para a pessoa, né? Que é gerar oportunidade de alguma forma, acessar essas pessoas.
Eu penso assim que o Tamo Junto, né? Sinceramente, eu não sei onde ele vai, o final dele. Eu não sei o final dele, onde ele vai parar. E acho que isso é bom, viu? Eu vejo isso como algo positivo. Eu vejo como algo positivo, porque quando tu consegue juntar boas empresas, boas cabeças e confiança das pessoas, a tendência é tu fazer um movimento bacana. Então, a gente tem vários caminhos, a gente tem convites para várias coisas. Tudo que as pessoas, as primeiras empresas buscam, né? Que é construir algo para vender. A gente já teve diversas formas de fazer isso. Todo mês tem alguém interessado em fazer parte de alguma forma, e a gente não tem isso em mente, porque eu sempre digo que o Tamo Junto, ele não tem 2 anos e meio, ele tem 48 anos, ele tem minha idade. Perfeito. Tudo que está ali é a minha vida, é o jeito que eu fiz as coisas, o jeito que eu pensei, o jeito que eu conectei, todas as minhas relações estão ali. Então não é fácil tu vender uma coisa dessa forma. Aquilo ali não é vendável, aquilo ali parte de ti, né? É parte de mim, aquilo ali é construído. E eu acho que quanto mais pessoas, né, quanto mais empresas, mais mentes, com ideias se juntam, muitas coisas vão acontecer ali. Eu tenho sim um pequeno desejo, né, que daqui 10 anos uma boa parte dos gaúchos, quando ele acorde e queira consumir, né, ver, assistir, ler, comprar, adquirir algo confiável, ele pense, no Tamo Junto deve ter. Isso é um desejo. Tenho certeza que quem fizer isso vai estar fazendo certo, né? Eu também, falando um pouco da Sulboro, né, aqui como representante, né, não é só o Fábio que fala, mas eu falo assim pela Sulboro como um todo, também me passam assim vários filmes, né, olhando 10 anos para frente. Esse ano a gente também está completando 25 anos, né? Então eu estou com 50 anos, metade da minha vida eu já estou dedicado a Sulboro, mas a história até começou antes, até na própria questão da experiência anterior, né? Da geração anterior, da família, né? Então é uma série de filmes que passam pela cabeça, né? Só que, claro, em relação de hoje para trás, a gente só aproveita a experiência, né? A gente não consegue mudar 1 segundo do tempo que passou. Mas olhando para frente, eu também, assim, eu almejo muito, eu desejo muito que a gente siga com princípios, siga gostando de pessoas, siga ajudando a desenvolver pessoas, siga sendo assim digno de quem está caminhando conosco, né? A missão, ela é muito grande em relação ao que a gente já vem falando, né, sobre o agro, os desafios, né? O próprio agro está num momento assim também bem desafiador de custos, margens, então não é uma estrada limpa e sem curvas, né? É uma construção que tem sim muitos desafios, mas eu também não sei aonde a Sulboro vai chegar daqui a 10 anos. Mas eu prometo aqui que a gente vai fazer o nosso melhor, né? O nosso mais e melhor, para que essa caminhada continue impactando vidas, continue diminuindo a fome no mundo, né? Continue melhorando a vida do produtor, que já é tão sofrido muitas vezes, né? E também não estou aqui para reclamar. Eu acho que o agro, tenho certeza que o agro também é algo muito privilegiado, mas não é só alegria, né? Então Sim. A gente tem essa consciência e essa missão para seguir em frente, né? Bom, eu quero fazer mais uma provocação aqui, tá? Se tu pudesse mandar uma mensagem pro Tinga de 15 anos, lá da Restinga, que ia treinar às vezes com um pouco de fome, né, sem dinheiro pro ônibus, que mensagem tu mandaria para aquele garoto? Faz exatamente o que fez, só não esqueça que tudo foi pela graça de Deus. Eu acho que hoje um recado que eu gostaria de dar para mim mesmo lá na infância, né? E
é não esquecer-se de onde veio tudo. Porque é muito fácil as coisas começam a dar certo, daqui a pouquinho você acha que você é o pensador, né? Fez tudo sozinho. Então, esse auto-reforço ele é muito importante. Saber que é tudo pela graça, né? A gente, como ser humano, a gente não tem força nem sobre uma gripe, né? Nem sobre um sono. Quantos vão dormir e não acordam? Então, a mensagem seria essa, assim, continua, mas não esqueça que sem Deus tu não é nada. Então, essa é a mensagem que eu daria. Muito bom. Eu também comungo dessa mesma opinião, né? Eu acho que Deus sempre, a gente, por mais que agradeça diariamente, a gente tem sempre muito mais para agradecer do que pedir e ter essa consciência, né? Que sozinho a gente não é nada e não tem nenhuma gerência sobre as coisas importantes da vida, né? Então, muito bom. Tinga, tu dissesse aí na aposentadoria, consegui ser maior do que eu esperava. E eu acho que hoje talvez tu impacte mais gente do que quando tu jogava futebol, né? Quando o Tinga de 70 anos olhar para trás, né, o que tu quer que ele veja que você até hoje ainda não fez? Eu tenho pedido muito, assim, que eu quero ver daqui uns anos, e não demore muito. Eu quero ter uma mudança de vida de novo. Isso é uma das coisas que eu tenho pedido muito a Deus, assim, para... Né, assim como eu tive há 10 anos, há 11 anos atrás, eu tive uma mudança. E eu tenho sentido esse desejo de ter uma mudança de vida de novo. E talvez seja uma mudança diferente, assim, de tudo que eu tenho vivido hoje. Talvez seja uma coisa mais pessoal, de servir mais as pessoas de outra forma, né? Eu tenho me incomodado muito com isso, assim, no sentido de, cara, eu quero fazer outra coisa para as pessoas, talvez uma coisa até mais, de estar mais próximo das pessoas em relação à fé, à mensagem, a falar do amor de Deus na vida das pessoas. Então tenho pedido muito isso, assim, para que no tempo dele, no tempo de Deus, assim, para, né, tipo, tentando falar, cara, o que falta eu fazer, assim? E acho que o que falta tudo é isso, é talvez acessar as pessoas de outra forma, porque eu vejo que tem muitas pessoas sofrendo, né, sem uma fé, assim, verdadeira, sem um caminho verdadeiro. Então eu tenho pedido, assim, não sei se Deus tem isso para mim ou não, mas eu tenho pedido. E aí, se Deus fizer, não tem quem peça, né? Mas é uma das coisas que eu tenho pedido, assim, para mim, para Deus me dar, é uma mudança, assim. Inclusive ontem fui na igreja e pedi muito isso. Falei, pô, Deus, eu queria estar fazendo outra coisa, assim, de poder escutar as pessoas, estar próximo das pessoas. Hoje eu estou num caminho de empreendedorismo, então tu está sempre fazendo um monte de coisa, mas todos eles têm um alvo de negócios, um alvo, né? Não deixa de ser da vida das pessoas, tu não separa, né? Até porque, como empresa, né, faz o maior projeto social da história, que é o emprego. Para mim, fisicamente não tenho nenhum projeto melhor social do que empregar as pessoas. Com emprego muitas coisas acontecem, né? Até o que é social do governo só acontece porque a gente trabalha e paga imposto, né? Mas eu sinto que eu tenho mais alguma coisa para fazer. Pô, que interessante, sabe que a gente nunca tinha conversado sobre isso, né? Mas não me surpreende ouvir isso de ti, né? Aumenta a minha admiração, porque o que tu está externando é algo que não visa nada que não seja ajudar pessoas, despretensiosamente e sem envolvimento profissional, né? E essa inquietude que já está acontecendo no teu coração certamente já é um primeiro passo, né? Já é um amadurecer da ideia, né? E o Deus vem agindo de diferentes formas, em diferentes momentos, né? Então, tu já és
uma realidade, tu tem um passado, né, num primeiro momento marcado pela vida esportiva, né, com uma infância difícil, mas que não te tirou do caminho em momento algum, né? Hoje tu tens uma atuação muito mais amplificada, impactando muita gente, e dentro do teu pensamento do emprego, né, que é a maior ação social, né? Hoje o teu impacto é muito grande nesse sentido também, né? Porque tu promove empregos, tu promove desenvolvimento, tu ajuda empresas também a se desenvolverem, né? E aí dentro da tua caminhada tu ter esse chamado, esse olhar para uma coisa ainda mais espiritual, eu acho que isso realmente é uma construção muito bacana, que Deus aí siga te iluminando e te abençoando, né? Bom, aqui a gente vai se encaminhando para o final, né? E a gente tem um ritual aqui nos episódios do Exboro, né? Ainda temos ótimos momentos para viver aqui, e um ritual que a gente tem aqui para o nosso convidado é o seguinte: uma pergunta clássica. Tinga, o que é essencial na tua vida? Família. É lindo, né? Família. Que família é o primeiro projeto, né? A primeira empresa de Deus é a família, né? Uhum. Por mais que a gente fale, é Deus, mas não tem como representar Deus se não for na família, no cuidado com a família. Então, para mim, essencial é a família. E esse momento aí que a família está aumentando, fala um pouco sobre isso aí. Eu um pouco assustado, né, de ser avô, mas ao mesmo tempo... Mas é bom, cara, é ótimo. Diz que é a parte boa, né? Não tem preço. Diz que é a parte boa, né? Mas é isso, acho que isso também fez um pouco aflorar uma série de outras mudanças, esse fato também de trazer o sentido de, tô com 48 anos, até aqui tudo que a gente botou a mão, graças a Deus, né, como diz na palavra, foi nos dado, né, por herança. E aí eu fico nesse conflito de, cara, explicar tudo isso, né, explicar como é que tudo isso aconteceu, né, sendo que a minha incapacidade para viver o que eu vivo era e é gigantesca. Às vezes eu acesso coisas que eu chego em casa sozinho e falo, cara, como é que é isso? Como é que eu estava lá? Como é que eu escutei isso? Como é que eu fui chamado para decidir isso, né? Eu ali dou uma olhada, às vezes vou lá, converso com meus amigos de infância e falo, cara, não conseguia nem contar sobre isso, não sabia nem fazer essa matemática, como é que eu estou escutando sobre isso. Aí eu vejo que é Deus, só Deus. Muito bom. Bom, nós temos aqui um outro ritual que é o seguinte: o convidado do episódio anterior deixou uma pergunta para ser respondida sem saber quem seria o convidado do episódio de hoje. Do mesmo jeito que você vai deixar também uma pergunta depois pro próximo convidado, tá? Então a gente tem essa tradição, e a pergunta que ficou, por coincidência, o convidado do episódio anterior foi o Mário Magalhães, que você também conhece, né? Depois pode ficar à vontade para falar um pouco do Mário aí também. E aí a pergunta é essa: Tinga, qual a importância que você dá, não para movimentos convencionais de network, mas para as conexões produtivas? Como tu discerne uma conexão que é um network superficial de uma conexão produtiva, uma conexão que gera valor para os dois lados? Essa é a pergunta do Mário Magalhães para o Tinga, sem saber que seria o Tinga que queria responder. A gente chegou a falar um pouco antes isso é um assunto que ele é tão presente, principalmente nas redes, né, que eu, como sempre fui um cara que valorizei muito e valorizo muito o ser humano, esse é um assunto que me incomoda muito, né? Eu combato muito esse assunto porque eu vejo que nos últimos anos a gente está querendo padronizar as coisas, né? Que para ti ser vencedor você tem que falar de tal jeito, que para ser vencedor você tem que andar com X pessoas,
Se não for com águia, tem que andar com leão. Se não for com leão. E eu vejo que nesse mundo tão gigante se ganha e se perde de várias formas, se acerta e se erra de várias formas, né? Lógico, você tendo sempre um princípio de fazer a coisa certa, princípio de fazer as coisas pelo caminho certo, mas então acho que é uma pergunta muito bacana deixada pelo Mário. Então é uma das coisas que para mim eu presto muita atenção nisso. Isso para mim é 50% do meu relacionamento, se eu vou manter ou não o relacionamento com as pessoas, é como ela trata as pessoas que ela não sabe quem é. Então hoje, por trabalhar com meu filho, isso acontece muitas vezes. As pessoas chegam lá no escritório, não sabem que o meu filho é meu filho e não sabem que muitas coisas, a decisão dele é até mais forte que a minha. Né? E às vezes chegam lá, dão a mão para mim, não dão a mão para meu filho, e eu digo que é meu filho porque ele está ali, mas para qualquer pessoa, se eu tiver com qualquer pessoa, tu chegar, me cumprimentar e não der bom dia para a pessoa que está ali no local perto, isso para mim já é 50% de nós não se darmos bem. Né? Então e é isso que acontece quando as pessoas começam a usar essa palavra como se ela fosse algo que se treina, né? Então, tá chegando o Fábio ali, o Fábio da Suborpá, esse eu cumprimento. E de repente tá chegando o teu irmão ali e ninguém sabe quem é. Não, e os caras estão vendendo network, né? Tem gente que acha que compra no link. E quem garante que eu vou botar todo mundo numa mesa e por tu estar na mesa eu vou comprar de ti ou... Tu nem sabe se eu que estou na mesa sou o tomador de decisão. Eu, às vezes, sento na mesa, quem toma a decisão é minha mulher, meu filho. Então, eu acho assim, isso, sinceramente, muito triste, assim, o jeito que as pessoas estão fazendo isso, né? Com pessoas que, com coração, com gratidão, com vontade de evoluir, né? Eu fui um cara que, em 2014, 2015, quando eu parei, eu fui estudar muito. Eu fui em vários cursos. Eu fiz mentoria com o Paulo Vieira, eu fiz com a IBC, mas eu fui pensando em como eu trabalharia nas minhas coisas. Então, cursos, evoluir, isso sempre existiu, sempre vai existir. Era no Senac, era no Senai, hoje é em grupos, sempre vai existir. Qual que é o grande problema para mim? O problema hoje é que as pessoas vão num curso, pagam num curso, e ela sai dali pensando como é que elas vendem para outro. Elas não estão pensando em como é que eu executo na minha vida, na minha empresa, na minha casa. Eu já estou ali fazendo conta, peraí, cara, se eu paguei 5, se eu vou pegar mais 10 lá na minha casa, em volta do meu condomínio, vou botar 10 para pagar também esses 5. Que é isso que está acontecendo com o network. Então, eu valorizo muito isso. Para mim é chave de eu continuar ou não, é como as pessoas vão cumprimentar as pessoas nos ambientes. Então, às vezes eu chego no lugar, vejo como é que as pessoas entrou no lugar, cumprimentou todo mundo, me diz uma coisa, cumprimentou só quem tu conhecia. Lógico que tu não vai abraçar as pessoas, mas às vezes tu olhar, mostrar que tu tem alguém aí, né? Que isso é uma coisa que acontece com uma frequência gigantesca que às vezes eu chego a desacreditar, assim. E às vezes acontece que pessoas que eu, como faço palestra, as pessoas às vezes estão no palco falando de network, falando de gestão humanizada, de gestão de pessoas, elas descem dali, tu vai almoçar com elas ou no camarim, elas nem agradece, não dão nem obrigado por quem serviu. E eu acho que essa pergunta ela veio... não tinha ninguém para ser o endereçado dessa pergunta melhor do que você, porque eu... não no detalhe em relação obviamente a todas as relações que você tem, mas você certamente é alguém muito fora da curva em relação à quantidade de relacionamento que você tem em diferentes esferas, em diferentes níveis, né? E não tem a ver com camada de maior renda ou menor renda, não tem nada a ver sobre isso, né? Mas tu és alguém especialista em se relacionar, né? E que transita em diferentes meios, né? Então é alguém super autorizado a falar sobre isso, né? E eu também abomino
esse mercado de network aí que o pessoal mercado, quer, boa palavra. Querem empurrar a goela abaixo, a pessoa não gosta de pessoa, mas se fizer um cursinho lá vai sair se relacionando com todo mundo, então... Um atacado, né? Então é muito bom te ouvir sobre isso. O próprio Mário que fez a pergunta, né, que pô, já é uma referência aí no mundo, né, não só no Brasil, sempre foi. Eu conheço o Mário desde 97, quando eu comecei a jogar futebol, né, nós era vizinho lá na beira de Imbé, ele tinha casa lá, ele tinha um barquinho, eu tinha um barquinho também, a gente, cara, ele sabia que eu jogava, eu nem sabia o que o Mário fazia. A gente jogava futebol, a gente dava, passa-se anos depois, né? E aí o Mário pelo mundo, e a gente se encontra. Então, tu imagina se na época, quando eu jogava bola, nós era vizinho, tu imagina se eu destratasse ou não respeitasse, ou se fosse alguma coisa, como é que eu estaria hoje falando alguma coisa? Ele ia dizer, não, peraí, cara, quando eu te conheci lá no 97... Tu era um e agora é outro? Então não tem, a vida vai nos pegar, logo ali na frente ela vai nos pegar. Então assim, pô, a gente tem uma amizade bacana, assim, sempre tivemos, né? E ver ele acompanhou muito o meu crescimento. Eu era um jogador de futebol, só sabia jogar futebol, não conseguia desenrolar meia dúzia de palavras na época. Mas sempre respeitei todo mundo, sempre gostei de estar perto das pessoas, ficava escutando, sabia... a hora que tinha que chegar, o que eu tinha que fazer. Então são essas coisas, isso é verdade. Quando a gente chega e se encontra, não é aquela coisa, agora tu quer chegar perto. Vou ter que me despir aqui, vou ter que me transformar. Exato, igual Super-Homem. Não tem, uma hora vai te pegar. Então assim, eu conheço muita gente hoje, e outras foram vindo, né, através do trabalho. Quanto mais trabalho tu vai tendo, mais pessoas tu vai conhecendo. Eu tenho um jeito de fazer as coisas, né, quando eu vou fazer uma palestra, eu quero conhecer as pessoas, eu quero conhecer a família, eu quero conhecer a empresa. Então eu me permito exercitar isso, e por gostar, não é nenhum peso para mim, não é nada forçado, e quando eu também não quero, né? Mas acaba sendo algo que essa esteira só vai crescendo, né? Vai crescendo com naturalidade. Muito bom. Bom, Tinga, tu também vai ter essa missão, tá? Então dá uma pensada aí, e assim que tu puder, tu já vai nos dizer aí qual é que é Você vai ser o segundo a exercitar essa tradição, né? Que é fazer aí uma pergunta para o próximo convidado, que a gente também não sabe quem é, tá? Então... a pergunta já tem aqui, na verdade, então manda. É uma pergunta pesquisa, na verdade, vai ser uma pergunta pesquisa. Você vai perguntar para a pessoa se ela tem fé em quê? Ou em quem? Boa! Muito bom. Se ela tem alguma fé em quê? Muito bom, muito bom. Maravilha. Bom, eu queria agora fazer um agradecimento aqui no nosso encerramento, né? Nunca teve protocolo fechado aqui na nossa conversa, mas agora menos ainda que vai ter, porque me dou ao direito de falar agora como Fábio e não como Suboro, né? Então queria agradecer muito a Deus pela tua vida, pela tua amizade, por poder certamente me tornar uma pessoa melhor quando eu estou contigo, né? Eu brinco que às vezes a gente saía para tomar um café e virava um podcast. Hoje virou um podcast mesmo, hein? Mas realmente é uma bênção. Tu és uma bênção na minha vida, tu és uma bênção na vida da Suboro, tu és uma bênção na vida de tantas pessoas que são unânimes em te admirar, e com todos os motivos, né? Ver e te ouvir quando tu, agora há pouco mesmo tu fala, né? Porque naquela época eu não tinha desenvoltura para falar, coisa assim, e ver quem tu tá te tornando, né? Eu já disse isso outras vezes, que eu sou um colorado eternamente grato ao Tinga, mas eu tenho convicção que o que tu estás fazendo pós-futebol é algo ainda muito mais grandioso e nobre, né? E tu não necessariamente precisa fazer tudo o que tu está fazendo, e isso demonstra também cuidado, dedicação, motivação,
que vão além assim da profissão, né? Que a tua profissão foi lindamente exercida ali no teu período de jogador profissional, né? Então tem muita coisa que tu não precisaria fazer, mas que tu faz, e isso é pensar no outro, é pensar em pessoas. Então eu queria realmente te agradecer, prometo fazer o máximo para continuar digno dessa amizade, né? Tem uma questão que ela é um pouco mal resolvida entre nós, acho que é a única, né? Que foi aquela final de torneio de beach tênis, né? Que o negócio era tão injusto, né? Que foi tu e o professor Aurélio, né? Contra eu numa dupla mista, que a Cris é uma grande jogadora também, mas assim, na regra acho que foi o único campeonato, né, que era uma dupla masculina contra uma dupla mista. Mas não tem mágoa, tá, sobre isso também. Uma hora dessa nós marcamos uma revanche aí. Mas muito obrigado aí. Tenho certeza que quem te ouvir aqui vai também tirar boas lições para sua vida, né? E é genuíno, é de coração. E tu és alguém que faz mais e melhor também, do mesmo jeito que a gente procura fazer isso no dia a dia. Pô, obrigado, cara. O mais melhor, né, que eu aprendi com vocês é algo que naturalmente, de tanto escutar, a gente vai nos impulsionando a fazer, né? E ele fica meio que automático, e automático mais e melhor é ótimo, né? Uhum. Sempre querer fazer mais coisas e fazer melhor as coisas, isso é algo que é uma frase muito, muito relevante que vocês carregam, e fora carregar, fazem isso, né? E todas as palavras que tu falou aí, eu faço as minhas, porque a gente vive isso, né? A gente vive lá, hoje somos, além de amigos, somos vizinhos, temos nossos momentos de brincar, nós temos nossos momentos de falar sério, nossos momentos de aprender. Várias vezes sentei do nada ali no café, né? E às vezes eu com uma dúvida de alguma coisa, de repente a gente abria um assunto, daqui a pouco estava tirando a minha dúvida, eu voltava para casa de uma forma. Muitas vezes eu sentei ali com o ânimo um pouco mais baixo, e de repente tu vinha nessa força, que é algo que tu tem, e acho que uma coisa que tu tem que não perder jamais isso. Sempre é um cara que transmite energia positiva, transmite estar sempre pensando que vai melhorar, né? O mais e melhor tem tudo a ver contigo, né? E acho que isso tu sempre que encontra o pessoal, as gurias, todo mundo vive isso. Tu olha no semblante das pessoas, todo mundo fazendo o seu melhor, preocupado em fazer o seu melhor, né? E acho que mais do que a palavra, a frase, tu carrega isso. Acho que tu carrega isso, transmite isso, o ambiente transborda isso. Então, seja lá no condomínio, quando tu chegou, o grupo já melhorou, o pessoal já fez churrasco que nunca tinha feito, já se reuniu. Então é isso, cara. Quando a gente é luz e sal de verdade, onde a gente chega, a gente vai ter que iluminar, a gente vai ter que dar o tempero, né, na medida certa. E tu é isso, cara. Continua assim, conta comigo. Teu convite para qualquer coisa não é convite, é convocação, né? Então, a Bíblia fala que tem amigos mais chegados que irmão, e tu é um deles, então conta comigo sempre. Tamo junto. É nóis. Obrigado, gente. Obrigado, irmão. Encerramos aqui o nosso episódio, deixando aqui o nosso mais e melhor. Muito obrigado.